Vamos participar então da palavra, sem mais demoras. Eu vou ser breve na nossa meditação. Quero ler com você no livro de Josué, capítulo 1. Farei a leitura inicialmente de 2 versículos apenas. Josué, capítulo 1, versículos 6 e 7. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou na TV. Josué, capítulo 1, versículos 6 e 7. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Oremos. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, desde já pela tua palavra. Te pedimos entendimento, clareza, paz no nosso coração, para que possamos entender e cumprir a tua vontade. Fala conosco, assim te pedimos. Nós te agradecemos em nome de Jesus, que todos digam amém. Irmãos, a gente vive tempos difíceis por muitos motivos, e isso não é um chavão, né? Não é um jargão, mas nós podemos dizer que parece que as coisas estão meio que descontroladas, né? Eu tenho falado um pouquinho sobre a moral, sobre a ética, o despudor, e a gente conta nos dedos aqueles que podem dizer de verdade: eu tenho uma vida vitoriosa. O que seria a vitória para uns, para outros talvez nem tanto. Nós poderíamos resumir uma vida vitoriosa como uma vida de paz, uma vida transpondo os obstáculos. E aí não dá para a gente particularizar e dizer uma vida de vitória é saúde e emprego. A gente ouve isso constantemente, né? Nas tragédias, por exemplo, agora lá de São Paulo, eu ouvi alguém dando uma entrevista dizendo: eu perdi minha casa, perdi meus bens, mas eu estou com vida. Ele valorizou a vida, ele se sentiu vitorioso em meio aos que morreram. O primeiro aspecto, ele está correto. Ele chegou a dizer: vamos seguir, agora com saúde e emprego, a gente reconstrói. Amém, ele está correto. Ele se sente vitorioso e ele está mostrando que ali ele prevaleceu diante das dificuldades. Mas novas dificuldades surgirão o tempo todo, queridos. Nós somos bombardeados, a vida é desse aspecto passageiro demais e a gente não pode se esquecer disso. Então, existe uma diferença entre você obter uma vitória, você alcançar, não é, algo que você deseja nesse tempo, e a diferença de você viver uma vida de vitórias. Viver uma vida de vitórias não significa que você vai ter sempre dinheiro. Uma vez você está com um bom emprego, outra vez você está desempregado. Também não significa que você vai ter sempre saúde, porque uma hora você vai estar muito bem, uma hora você vai estar meio adoentado. Você pode ter muitas pessoas ao seu redor e, no outro momento, se sentir sozinho. Você pode acumular bens ou não ter nada. Não sei o que seria uma vida de vitória, mas se nós imaginarmos os dias que nós temos e computarmos os dias que vencemos as lutas, nós vamos ver que podemos dizer que somos acumuladores de vitórias. Estar na casa de Deus hoje, isso não é para qualquer um, irmãos. Eu sempre medito sobre isso. Que privilégio nós temos de poder chegar à casa de Deus. As pessoas são impedidas por muitos motivos. Não é estranho você pensar que alguém nesse momento ficou preso no engarrafamento, ele planejou vir, ele fez de tudo para estar na casa de Deus. Eu ouço muito isso: pastor, eu queria muito estar, mas deu tudo errado. Não, não deu errado. Nós tivemos atropelos, você teve problemas, obstáculos, mas quem chegou, conseguiu chegar. A questão é que a gente tem dias que a gente vai vencer e vamos sentir essa vitória em nós. Vai ter dias que a gente vai se sentir meio que derrotado. E a grande questão que eu tenho pensado não é o quanto nós podemos vencer e derrotar os inimigos. Que a gente tem muito essa questão de temos muitos inimigos ou poucos inimigos.
a ideia de ter inimigos sempre vai ser vista de uma forma sadia na palavra de Deus. Não é? A Bíblia diz que Deus chamou Israel, separou esse povo para servir e disse que seria um povo vitorioso, mas fez algumas colocações. E sempre na história do povo que seguia a voz de Deus, eles encontraram inimigos. Por vezes eram vitoriosos, e outras vezes pareciam derrotados. Momentos em que muita gente venceu e momentos em que muita gente foi derrotada no campo de batalha. De tal maneira que milhares ou até milhões, não sabemos, os números não são importantes nesse momento, mas vamos imaginar que milhares de pessoas saem do Egito com mão forte, e segundo a palavra do Senhor daquela geração, apenas 2 entraram. A geração teve que se renovar no aspecto de que não mereciam entrar na terra prometida. Isso é muito sério, queridos. O que nós podemos pensar é quando o inimigo de todos nós, e aí nós podemos imaginar o aspecto do mal, ou o diabo, como nós chamamos, ele consegue persuadir-nos para que a gente sinta que somos derrotados, sendo que não somos. Se a palavra de Deus nos garante que o Senhor é o general dos exércitos, você pode dizer glória a Deus por isso? E nós seguimos esse general, não somos derrotados. Talvez estejamos passando por momentos difíceis, mas isso precisa estar dentro de nós, queridos. Se nós olharmos dia após dia as dificuldades que tivemos desde quando nascemos, se nós pudéssemos registrar isso, nós vamos ver, cada um de nós, que nós vencemos mais do que perdemos. A questão é que nós focamos muito no momento chamado hoje, e hoje talvez alguns se sintam meio que derrotados. Esta palavra é para levantar em nós o ânimo e o entendimento, que vitória de verdade não se resume nas vitórias passageiras. Muitos são aqueles que se sentem vitoriosos, mas estão muito afastados de Deus. E essa vitória é uma vitória passageira. Nós vamos entender isso porque, como eu tenho falado sobre viver uma vida de vitórias diárias, o fato de estarmos aqui é positivo. Alguém talvez diga, pastor, eu tive muitas lutas nesse dia, mas como está o seu coração? Você se sente um derrotado? Lógico que não. Aqueles que também não puderam vir, também não devem se sentir derrotados. O que eles não podem fazer é dar ouvidos ao diabo, que é um derrotado, e que tenta nos fazer acreditar que nós estamos em desvantagem, independente de qual seja a aplicação disso para a sua vida. E aí vale o dito popular bem verdadeiro, né? Sem luta não há vitória. A Bíblia vai relatar muitas vitórias alcançadas, mas a gente sabe que por uma minoria. Essa ideia de ter o nome registrado na Bíblia como vitorioso não é para multidões. Apesar de terem muitos nomes citados na Bíblia, uma minoria realmente teve o privilégio de vencer, ou seja, acumular vitórias, de tal maneira que trouxe a referência do seu nome para que a gente possa se basear, para que a gente possa entender que os personagens, os homens e mulheres da Bíblia tiveram lutas, mas obtiveram vitórias, mas tem segredo nisso. Tem algo que nós precisamos embasar as nossas vidas para a gente não apenas achar que o dinheiro é uma vitória, a família é uma vitória, a saúde é uma vitória. O que é uma vitória para você? Quantas pessoas têm uma saúde de ferro, mas não têm amigos? Quantas pessoas têm muitos amigos, mas não têm saúde? Quantas pessoas não têm dinheiro e se sentem derrotados, e outras que têm muito dinheiro, mas já também se sentem derrotados? Porque talvez não tenham família, nem amigos, nem saúde. Então isso oscila muito dentro de nós. Nós precisamos entender de uma forma mais concreta o que a palavra de Deus diz, o que a palavra de Deus nos ensina sobre viver uma vida de vitórias. Como nós podemos acumular vitórias e como nós podemos fechar a nossa vida como vitoriosos. Quem gostaria de acumular vitória, diga glória a Deus. Tem que ser com Deus, por Deus e para Deus.
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então a gente tem que estar preparado para guerrear. Se nós pensarmos um pouquinho sobre este homem que lemos aqui, né, o contexto fala sobre Josué. Josué tinha um vento a favor. Vamos ler aí no versículo 1. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 1, veja como Josué tinha um vento a favor. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o Mar Grande, na direção do poente do sol. Ninguém, olha aí o vento a favor, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Glória a Deus. Irmão, se eu fosse Josué ouvindo isso da parte de Deus, eu ia me sentir o super homem. Eu ia enfrentar todos os inimigos com as mãos. Eu não ia nem usar espada. Mas eu não podia negligenciar um grande perigo que nós corremos, de permitir que nós mesmos sejamos os nossos inimigos. Nesse momento, a gente pode estar falando ou citando aqui, não é, alguns episódios na palavra de Deus que nos fazem lembrar de pessoas que conhecemos ou nós mesmos. Pessoas que, por embasarem a sua vida no contexto do dia que se chama hoje, estão se sentindo tão vitoriosos que não dependem mais de Deus para nada. Estão tão empossados de saúde, de dinheiro, de família, ou sei lá o quê, de poder, que não dependem mais de Deus para fazer coisa alguma, que não querem mais seguir a Deus, ou porque se sentem vitoriosos demais, ou porque se sentem derrotados. Porque o aspecto da vitória na vida deste homem e desta mulher que nós estamos imaginando existir, não está baseado na vitória que Deus tem para ele, sim no que ele pensa ser vitória. Então, nesse momento, a gente começa a entender que algumas pessoas, se pudessem, nunca mais convidariam Deus para fazer parte das suas vidas, porque elas não precisam de Deus. Elas têm a inteligência, o raciocínio, o dinheiro, a saúde, a família, o emprego, coisas que vão acabar junto conosco. Mas talvez não pensem na questão da salvação. Outros, da mesma forma, por se sentirem derrotados, se pudesse, voltaria para a barriga de suas mães. Eu não quero mais este mundo. E olha que eu nem estou falando do aspecto da desistência. Josué tem um vento a favor porque ele recebe a ordem de Deus, a orientação de um grande líder que temia Deus, chamado Moisés, que não está agora mais na evidência, a situação está com Josué, e o que Josué não pode ter é medo. Josué está recebendo a ordem de seguir o projeto que não é dele, mas é de Deus. A responsabilidade de conduzir aquele grande povo, e não era um povo muito fácil de lidar, um povo que dava trabalho, mas que ele estava recebendo da parte de Deus. E é um homem que a gente pode dizer, só em ler a história de Josué, se você ler todo o livro de Josué, você vai ver que Josué é um homem que acumulava vitórias. Todas as vitórias de Josué, importantes e relevantes para Deus, estão registradas aqui. Rapidamente, se você ler no capítulo 3, você vai ver ele passando pelo Jordão. No capítulo 4, ele recebe o respeito de todos do povo, que não era algo fácil. No capítulo 5, Deus fala com ele. No capítulo 6, obtém a vitória sobre Jericó, você conhece a passagem. No capítulo 8, ele destruiu a cidade de Ai, uma cidade fortificada. No capítulo 10, ele ajudou Gideão, orou e deteve o sol e a lua. Venceu 5 reis, depois venceu 7 reis, tudo está registrado aqui.
nos capítulos 11 ao 23, inúmeras vitórias de Josué. Mas ele ainda não havia cumprido tudo o que Deus havia dado a ele. E o principal, a maior de todas as vitórias. Porque o melhor de Deus sempre está por vir. Você não pode pensar que o melhor de Deus é hoje para a tua vida. Hoje é mais um dia que nós vencemos. Diga glória a Deus por isso. Mas você não pode se contentar, isso é vazio demais em nós, a gente tem muito para encher-nos. Não podemos pensar que, hoje eu ganhei uma bênção, eu me sinto vitorioso. Essa bênção acaba, irmão, junto conosco, descansa o teu coração. A maior das vitórias, digo eu, está lá em Josué capítulo 24. Dá um pulinho lá, por favor. Josué capítulo 24. A partir do versículo 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. Versículo 14. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. É Josué convocando os remanescentes do povo. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. É problema de vocês. Em meias palavras, resolvam vocês com Deus. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, olha o posicionamento de Josué, e você vai entender porque esta vitória é a maior de todas. Eu e a minha casa serviremos a quem? O Senhor. Porque aqui ele está numa iminente derrota. O povo é idólatra demais. E aí eu posso trazer comparativos à vida que a gente vive hoje. Eita, povo idólatra. Povo, não me dirijo a você. Me dirijo à nossa geração. Idolatra a si mesmo, idolatra a cultura, idolatra o dinheiro, idolatra a saúde, idolatra a família, idolatra quem quer idolatrar, ele escolhe, ele tem opção. E a pior idolatria de todas, idolatra a si mesmo. De tal maneira que vai se transformando independente de Deus. Não para pensar que se não fosse o Senhor, não estaríamos de pé. Como diz o salmista, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivos. Vamos continuar lendo o versículo 16. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Você sabe que isso é um voto da boca para fora. Porque esse povo ainda vai vacilar muito. Porque nós pensamos que sabemos o que faremos. Nós temos a ideia do que queremos fazer. Mas se nós não estivermos debaixo da graça, unção e direção de Deus, não vamos ir muito longe. Versículo 16, então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos tirou, a nós, aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Veja que eles estão reconhecendo uma ação de Deus sobre os pais. Mas os pais não vão entrar na terra prometida, e sim os filhos. Porque Deus criou todos os homens e mulheres para a glória dele mesmo, e não para a glória do próprio homem. Ai daquele que desejar a glória que pertence a Deus. Então esses pais que estão aqui, que deveriam ter reconhecido, não reconheceram, abandonaram Deus, entraram com providências ou pediram providência dos deuses estranhos. Eles não vão entrar na terra prometida. Os filhos vão, pela misericórdia do Senhor. Continua lendo. Ele é quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é nosso Deus. Veja que estão fazendo uma aliança. Então Josué disse ao povo:
vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, ele se voltará contra vocês e lhes fará mal e os destruirá depois de lhes ter feito bem. Ele está fazendo só uma advertência. Eu não estou mandando vocês servirem a Deus, povo, porque Deus é terrível. Você não pode servir a Deus com medo de ir para o inferno. Você deve amar o céu e querer morar com Deus eternamente. Ai daquele que só serve a Deus com medo do inferno. Mas é um livre-arbítrio. Versículo 21. Então o povo disse a Josué: não, o que queremos é servir o Senhor. Josué disse ao povo: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram o Senhor para o servir. E eles disseram: sim, somos testemunhas. E Josué continuou: agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e inclinem o coração ao Senhor. Veja que ele está dizendo que inclinar o coração é dar uma tendência de um lado. Inclinar, é pender para um lado. Qual lado? O lado de Deus. Eu não posso ficar em cima do muro, eu não posso pensar que eu não estou inclinado. Todo caminhar do homem inclina para algum lado. A gente nunca fica em cima do muro. Ou você é amigo de Deus ou inimigo de Deus. Não tem meio termo, irmãos. Não se negocia a santidade, não se negocia a verdade. Está aqui, Então, continuem aí no versículo 24, o povo disse a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia Josué fez aliança com o povo e lhes deu estatutos e juízos em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Por que ele fez isso? Porque os pais falhariam em transmitir aos filhos. Como nós falhamos com os nossos filhos, como os nossos pais falharam conosco. Mas a lei está escrita. A palavra de Deus está registrada. Quem quer conhecer a Deus não vai depender de pai e mãe. Tem a palavra para ser lida. Ele pegou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Então Josué disse a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vocês, para que não mintam ao Deus de vocês. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Esse foi o grande e último sinal, até que Josué então descansasse por um tempo e depois viesse a morrer. E a morte, em alguns momentos, é vista como uma derrota. Só que não, irmãos. Ele chega ao final da sua jornada deixando um legado. Um exemplo de vida de que ele pode, e eu creio, tenha vacilado na sua caminhada, mas enquanto ele se sentia derrotado, o inimigo prevalecia. E quando ele se recobrava da missão que Deus havia dado para ele, ele prevalecia. Então o que ele precisava fazer? Manter-se na lei. O conselho que ele deu para o povo era para ele mesmo. Quando ele toma a decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele já está acumulando muitas experiências com Deus. Experiências que nós não podemos negligenciar. Quantas foram as vezes que o Senhor lhe deu vitória diante dos seus inimigos? Então você não pode virar as costas para Deus. Do contrário, quem vai prevalecer? O inimigo. Se eu fosse criança e ouvisse uma história como essa, eu não tive o privilégio de ouvir uma história como essa enquanto eu era criança, mas se eu fosse, eu ia crescer dizendo: quero ser como Josué. Eu quero ser como Josué. Chegar ao final de vida, dando ao povo mais uma oportunidade, dizendo: os pais de vocês vacilaram,
mas vocês têm promessa e aliança com Deus. Renovem isso. Abandonam a idolatria, abram mão deste mundo. E veja que nós estamos falando de um mundo que já tinha muita maldade espalhada na terra. Hoje nós continuamos, e parece, algumas pessoas falam, mas a maldade está aumentando. Não, ela só está mais divulgada. Hoje há mais facilidade em divulgar a maldade do que as coisas boas. Se eu tiver oportunidade, no próximo culto, eu vou mostrar aqui a propaganda de uma indústria têxtil, muito conhecida entre nós, eu vou depois mostrar o vídeo, de uma campanha incentivando os adolescentes a serem homossexuais, vestindo as roupas daquela marca. A expressão que eu uso, irmãos, me perdoem, é nojento. Eu vou botar o vídeo. Parece-me que a campanha foi retirada do canal oficial. Porque, como é que dizem? Quem lacra não lucra, né? Não é isso que se diz hoje, não é a gíria? Antes que eles perdessem todos os clientes, e é uma fabricação antiga, é uma marca antiguíssima. Eu fui criado vestindo as roupas. Mas hoje eles têm servido ao diabo, numa ideologia que não agrada, pelo menos aos cristãos, de fato. Domingo talvez a gente mostre. Então, eu diria, quero crescer como Josué. Sim, quero copiar as ações de Josué. Quais? As boas. Então, 3 perguntas eu faria, não precisa responder, logicamente. Será que basta nascermos com o vento a favor e ter promessas de Deus? Porque isso nós sabemos que temos. Se você é filho de crente, você tem um vento a favor. Se você foi ensinado desde a escolinha infantil, frequentou a escola bíblica, se você tem o privilégio de estar na igreja com seus filhos, tudo isso é um vento a favor. Mas será que basta isso? Será que basta ter promessas de Deus? Nós temos promessas de Deus. Será que há uma chance para eu acumular vitórias ao invés de ter apenas uma vitória aqui e outra acolá? Será que eu consigo enxergar o que é uma vida acumulando vitórias? Para chegar ao final, contabilizar isso, colocar na balança de Deus? Como posso crer que ainda há tempo de mudar o quadro ou o rumo da minha vida? Porque Josué está oferecendo isso ao povo. Josué está dizendo, vocês querem viver uma vida que eu vivi? Ou vocês querem continuar acreditando em deuses estranhos? Vocês escolhem. Daqui para frente, eu vou me despedir, é com vocês e Deus. Então Josué parece que está perguntando isso para nós hoje, né? É mais do que acreditar. É mais do que Josué dizer, eu sei o que eu estou fazendo, sigam-me. É dar a oportunidade que cada um tome a decisão que precisa ser tomada. Quando há conselhos, quando a palavra de Deus é pregada, não é porque eu vivo essas experiências. Eu também estou no mesmo barco que vocês. Eu estou remando para obter uma vida de vitórias. Não pense que eu não tenho lutas. Quando o pregador fala, o pastor fala, ele não está colocando para fora as suas experiências com Deus, apesar de também fazermos isso. Mas ele está dizendo, eu creio no que o nosso Deus é capaz de fazer. Eu decido seguir a Deus mesmo em meio às lutas. E você deve decidir a mesma coisa. Mas isso é com vocês. É como se Josué estivesse dizendo isso para nós. Aprendo, queridos, que nós escolhemos o final que queremos ter. Muitas vezes a gente culpa os inimigos, né? Mas eu gosto de pensar na luta interior do homem. Se formos nosso próprio inimigo, nos destruiremos com muita facilidade. É quando eu vejo crentes querendo voltar para a barriga da mãe, porque ele se sente um derrotado. Então ele não aprendeu nada de uma vida de luta e de vitória. Talvez ele esteja focado numa única vitória, e que talvez alcance pelo esforço. Não há problema nenhum nisso. 4 palavras de ação que Deus liberou sobre a vida de Josué. Primeiro, versículo 6, coloca para nós. Seja forte. Não é se sinta forte.
É seja forte. Isso é maravilhoso porque, primeira coisa diz, não se prepare com os braços cruzados. Exercite. Ser forte é exercício, né? Se a gente olhar força por força, o elefante é forte, aí amarram ele com uma cordinha, que ele poderia facilmente quebrar a corda, arrebentar as correntes e sair por aí matando todo mundo, porque ele não sabe a força que tem. Então aquele paquidermo está lá, amarrado por uma cordinha, porque na visão espiritual o diabo disse para ele, você é um derrotado, e ele aceitou. De vez em quando tem uns elefantes aí que saem quebrando tudo e matando os homens, né? Porque eles não foram feitos para ser escravos dos homens. Você vai na Índia, você vê lá os elefantes quebrando madeiras, transportando coisas pesadas, é útil ao homem. Mas quando eles começam a ser espancados, de vez em quando eles se revoltam. É quando ele descobre a força que tem. Ele não está doido. Ele tem uma força, mas não usa. Então, essa palavra que é liberada por Deus a Josué é para ele entender que ele tem uma força. Essa força vem de Deus. E ele precisa saber usar essa força. Do contrário, ele vai ser subjugado, vai ser derrotado pelo medo. Só os fortes vencem. Você pode repetir isso comigo? Só os fortes vencem. Não tem lugar para os fracos. Não entenda a fraqueza pelo momento que vivemos. A fraqueza aqui está direcionada àqueles que não entendem a força que têm. Se sentem fracos e agem como fracos. A vida é para ser lutada, irmãos, constantemente. Você acorda de manhã brigando com a cama. Se você não, eu sim. Brigando com a fome, brigando com o cansaço, chega no final do dia, para muitos, não sabe se vai acordar no outro dia ou se vai emendar direto, mas prevalece, então você venceu mais um dia. Essa é a visão que nós devemos ter e a palavra que Deus libera para nós. É como se Deus dissesse a ele, se prepare porque você não sabe o que vem por aí. Ele realmente não sabia. Quando ele herdou de Moisés o cajado, a direção do povo, ele não tinha noção de quantas lutas ele enfrentaria. Um verdadeiro lutador não precisa de anabolizantes, precisa de músculos. Então ele tem que exercitar. Entende por que o crente tem que exercitar? Entende por que o crente precisa ler, precisa orar, precisa jejuar, precisa se consagrar, precisa se humilhar, precisa entender que sem Deus ele não faz nada, sem Jesus nada podemos fazer. Se ele não exercitar isso, irmão, o mundo vai dizer que ele é forte o suficiente sozinho e não precisa de Deus. E para gerar músculos, criar músculos, ele depende de quê? Alguns entendem que é só tomar uma bomba, um pozinho. Tem crente fazendo isso na vida espiritual, irmão. Esse movimento coach que entra dentro das igrejas é isso. Olha, eu dou para você isso, e isso é suficiente para você ser forte. E ele acredita. Até que ele bate de frente com o diabo derruba ele. Porque ele não tem a resistência necessária que é feita dia após dia no Senhor. Ele é fraco, ele pensou que era forte. Ele se sentiu forte, ele acha que só porque é filho de crente ele é forte, ele acha só porque ele lê a Bíblia de trás para frente ele é forte, se não praticar, não é vitamina, irmãos. É placebo. Você conhece placebo? É aquele comprimidinho que não tem substância ativa nenhuma, é farinha de trigo. Para muitos crentes a Bíblia é placebo, por isso que ele anda com a Bíblia embaixo do braço. Se o diabo vir, eu vou dar uma biblada nele. Você acha que é assim que funciona? Não. Segunda palavra de ação, ainda no versículo 6, seja corajoso. Por que Deus manda ele ser forte e depois manda ele ser corajoso? Porque a coragem vai ser desprendida por você mesmo. Eu não posso fazer alguém corajoso. Eu posso dizer para ele, seja corajoso. Mas mesmo ele sendo forte, se ele não tiver coragem, ele não sai do lugar. É a história do elefante. Então, eu posso dizer, seja corajoso, mas quem vai ser corajoso? Você, que deseja obter vitórias. É bem simples de você entender isso. O corajoso não se deixa vencer pelo medo.
Antes é aquele que enfrenta e vence o medo. Mas o medo é natural, não pode ser um empecilho para vencer. O medo pode ser visto como uma cautela, mas é um obstáculo. Ou você acha que Josué não teve medo? Querido, ser crente às vezes dá medo. Porque você fala a palavra da verdade e está indo contra toda a palavra da mentira que é pregada no mundo inteiro. Você usa a palavra de Deus para falar contra as drogas, contra a homossexualidade, contra a infidelidade, contra o desrespeito, todas as coisas que não prestam e são cultuadas nesse mundo, você virou um ET. É como se alguém olhasse para você e dissesse: que mundo você está, pastor? Nós estamos em 2023. Os tempos mudaram, mude os tempos. Mude a cultura, mas não remova os marcos colocados pelos antigos. Aqui está. O fundamento para a salvação está na palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Por isso a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Do contrário, os valores desse mundo vão se sobrepor aos valores da palavra de Deus. Por isso a palavra de Deus é confrontada em muitos lares, em muitas escolas, em muitas instituições. Para muitos ela não serve mais, não se aplica mais, porque gera medo. A gente enfrentar o mundo para ser um vitorioso, às vezes dá medo na gente, é verdade, é verdade. Mas o corajoso não olha para as circunstâncias, ele se mantém focado no alvo. Vou fazer um parênteses aqui em Josué, e vou ler com você Filipenses capítulo 3, coloca para nós, por favor. Versículos 12, 13 e 14. Filipenses capítulo 3. Olha o que Paulo diz à igreja de Filipe. Não que eu tenha já recebido isso, eu já tenho obtido a perfeição. Ele está lutando. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Alguém pagou um preço por mim e eu estou pagando o preço por vocês. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa eu faço. Olha o que ele diz: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Em quem? Em Cristo Jesus. Diga glória a Deus por isso. Se o crente não viver focado no alvo, irmãos, ele vai se esbaldar com os lixos desse mundo. Ele vai acreditar que vida de vitória é ter dinheiro. Dinheiro é uma consequência de uma vida caminhando na presença de Deus. É maravilhoso ter dinheiro quando se tem Deus. Quando não se tem Deus é desgraça. Saúde é maravilhosa quando você usa na obra de Deus. Quando não se tem, é desgraça. Não tem valor saúde para quem não tem Deus. Gasta a saúde, destrói a própria saúde, porque ele não tem Deus. Todas as coisas que nós podemos obter nesse mundo só têm valor se tivermos Deus. Mas como eu faço para vencer? A gente tem que fazer meio como nos ensina a história do sapinho, né, que corria com a corridinha dos bichos lá. O sapinho não era o animal mais veloz, haviam muitos outros animais, inclusive aves que voavam. A questão é que o sapinho ele insiste na jornada e ele acaba vencendo. É uma história. Como o sapinho venceu, por exemplo, uma lebre? Não sei, é uma história. Mas foram entrevistar o sapinho. Como é que você pode vencer com todo mundo dizendo para você desistir? E ele não respondia nada. E eles insistiam, mas como é que você conseguiu obter essa vitória? Se você era mais fraco, se você dava pulinhos enquanto as aves voavam. E ele não respondeu nada. Moral da história. Ele era surdo, nós temos que nos fazer surdos para as coisas desse mundo, se quisermos chegar ao final. E não significa que somos os primeiros. Se o maratonista olhasse a multidão que está ao redor dele, ele desistia logo na largada. Preste atenção o que Deus está falando com Josué. A terceira palavra de ação está no versículo 7, lá do texto de Josué, capítulo 1. Tão somente, ele repete, né? Ele já não havia dito no versículo 6, seja forte e corajoso? Então o que Deus faz? Reforça a ordem. Tão somente. Você não precisa de mais nada.
seja forte e corajoso, ou seja, apenas faça o que Deus está ordenando. Não saia do prumo, não pise fora da caixa. Há uma linha invisível que separa o santo e o profano, separa o bem e o mal. Não oscile, porque uma hora você vai pender para um lado. E é aí que o diabo vem e faz a festa. Ah, como faz, irmãos? É como se Deus desenhasse uma linha invisível para o crente e dissesse para ele: se você quer chegar ao final, trilhe aqui desse lado da linha. Não fica oscilando. Lembra no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita? Dá a ideia de muitos caindo de um lado, muitos do outro, mas você está andando na linha que Deus traçou para você. Onde está essa linha? Está aqui, queridos. Na palavra de Deus. A questão é que o diabo é trapaceiro. O diabo se torna um competidor fajuto, porque ele trapaceia. E ele vai fazer tudo para ganhar, só que ele não ganha. Como é que o diabo ganha? Fazendo o crente desistir. Ele não ganha, ele não vai roubar a tua coroa. A coroa que está na tua cabeça, existe uma coroa na sua cabeça. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você conquistou ela quando você acreditou em Cristo, então ela já está aí. Mas o que ele consegue fazer? Com que você desista de usá-la. Você desistindo de usar, para ele é o suficiente, porque não serve na cabeça dele. Acho que é por isso que desenharam o diabo de chifre, né? Porque a coroa não cabe na cabeça dele. Aqui ninguém tem chifre, diga amém. Desenham por aí, falam besteira, esqueça isso. Não, irmãos, não se aplica às nossas vidas. Deus escreve certo por linhas certas, nunca por linhas tortas. O que entorta a vida do crente é a relação dele com o mundo. Isso é muito fácil da gente enxergar. E a quarta e última ação é quando, ainda no versículo 7, coloca lá de novo para nós, por favor. Porque Deus reforça: tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei. Aqui ele usa a referência que Moisés deu a ele. Essa lei é a mesma lei que você tem hoje. Se você quer prevalecer, se você quer realmente fazer a frente que Josué fez, dizendo: vocês escolhem os deuses que vocês querem servir, eu vou servir a Deus junto com a minha família. Se você quer manter esse princípio, você tem que seguir a lei. Não dá para fugir. Estar debaixo da graça não significa que não haja lei para você cumprir. O entendimento é totalmente diferente, queridos. Nós não temos o direito de mudar o que foi divinamente estabelecido. Princípios da palavra de Deus que vão reger a nossa conduta, a nossa moral diante de um mundo vexatoriamente pecaminoso. Se nós negociarmos com isso, não vamos viver uma vida de vitórias. Nós vamos obter vitórias aqui e ali, pontuais, vamos nos sentir bem em determinados momentos, mas vai chegar um momento final, que é o momento em que a palavra nos prova no fogo, que aí o resultado vai ser dependendo de como nós escolhemos. Então, se nós queremos acumular vitórias, nós vamos ter que investir mais. Nós vamos ter que olhar mais para a palavra de Deus e as coisas de Deus. Versículo 8, aí de Josué, capítulo 1. Não cesse de falar deste livro da lei. Esta foi a palavra que Deus deu a Josué, que seria para ele meditar, para ele conhecer e para ele transmitir. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nela dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará. Olha aí, é o que Jesus diz em Mateus 6,33. Busque o reino de Deus, a sua justiça. Eu quero ser rico. Você pode ser, você vai prosperar. Prosperará e será bem-sucedido. Estamos estudando as bem-aventuranças na escola bíblica. É isso aí, irmãos.
Como eu quero ser bem-aventurado se eu não estou meditando na palavra de Deus? Se eu entendo que isso é apenas uma proforma, que isso é apenas um modo de crente, modo de viver do crente. Tem que ler a Bíblia, pastor? Tem. Ah, pastor, mas o senhor já prega, para que eu vou ler? Para que Deus fale com você mais do que fala comigo. É diferente, irmãos, quando nós temos uma relação com Deus. Você nem vai depender de conselhos pastorais se você ouvir o próprio Deus falando com você na palavra. O crente não ouve Deus, não ouve o pastor e ouve a si mesmo. Amém. É o espírito do mundo que está dando ordem. Siga. Siga. Josué chegou o momento que ele decidiu por ele e pela casa dele. E aí eu fico naquele pensamento de Deus olhando para aquela geração, tirando milhares de pessoas e já vendo, porque Deus já via tudo, que aquelas milhares de pessoas não mereciam sequer sair do Egito. Mas como Deus criou aquele povo e chamou aquele povo para a glória dele, Deus teve misericórdia. Tirou aquele povo do Egito e deu oportunidade que eles pudessem avançar. Mas uma grande parte morreu no deserto. Uma grande parte não resistiu à própria dificuldade física. Uma grande parte se entregou à idolatria. Uma grande parte foi mordida pelas serpentes. Uma grande parte morreu pela espada dos vizinhos inimigos. Muitos obstáculos. Mas Josué, Caleb e a geração que parou para decidir, e lembre-se que era uma geração que já estava se envolvendo com idolatria, hein? Já estava entranhando na cultura daquele povo a idolatria. Mas Deus quis dizer para Josué: não te mandei eu? Seja forte e corajoso. E quando Deus diz no versículo 9, gosto demais desse versículo, mas ele é muito mal interpretado. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Aí o crente enche o pulmão de ar, até nem toma anabolizante, mas exercita, jejua, ora, busca. Seja forte e corajoso. Então só basta isso? Vai seguindo. Não tenha medo, nem fique assustado, porque ele já estava prevendo o que Josué ia enfrentar, porque o Senhor, seu Deus, estará com você, olha aí, por onde quer que você andar. Aí tem crente pegando só o finalzinho do versículo e pisando em lugares que Deus não pisa. Porque se a santidade de Deus chegar a esses lugares, destrói tudo. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Por onde quer que você andar, Josué, estando debaixo da lei de Deus. Vou encerrar com as palavras de Jesus a nossa reflexão. Mateus, capítulo 24, versículos 12 e 13. Você pode ficar de pé com a sua Bíblia em mãos? Mateus, capítulo 24, versículo 12 e 13. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Você quer se salvar no final de tudo isso? Diga glória a Deus. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te adoramos nesta noite, neste santo lugar. E te agradecemos pelo privilégio de meditar na tua palavra, Senhor. É bem verdade que em muitos momentos o medo e a inconstância nos abatem. As lutas e os obstáculos desta vida nos amedrontam. Mas queremos guardar esta palavra que o Senhor liberou na vida de Josué, na nossa vida e na nossa casa. Nos ajuda a sermos fiéis à tua palavra. Nos mantermos focados na voz da promessa que está sobre nós.
Nos ensina a priorizar o teu reino e a tua justiça, e assim herdar todas as coisas que o Senhor tem para cada um de nós. Nos fortaleça, Senhor. Somos fortes, mas é bem verdade que às vezes nos sentimos fracos. Somos corajosos, mas o medo às vezes nos abate. Por isso te pedimos, Senhor, que o inimigo das nossas almas e aqueles que se opõem às nossas vitórias, que o Senhor venha desbaratá-los, que o Senhor jogue por terra a ação do inimigo nas nossas vidas, e que o teu nome seja estabelecido na nossa vida e na nossa casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.